aí, meu aluno, preparado para mais um bloco? Espero que você esteja acompanhando e aproveitando bem esse bloco de atividades. O momento prático eu considero o momento alto desse curso. Escutar a explicação da Cláudia Barbosa, ler uma boa gramática, tudo isso faz parte do jogo. Mas o momento personalíssimo, o verdadeiro momento é esse, da hora do fazer acontecer. E esse momento é seu. É muito importante que você venha para a hora de praticar com a certeza que você já possui conhecimentos que sustentem o gabarito da bateria. E se alguma coisa der errado, sem drama, é natural. É melhor errar agora do que errar no dia da sua prova. Vamos continuar? Quanto mais informações compartilhar com você, melhor. Então não queira a Cláudia silenciosa. Deixa a Cláudia falar. Quanto mais informações, mais você amplia o seu universo cultural. Próximo exercício, 22. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural, para preencher de modo adequado a lacuna da seguinte frase. O que nós queremos? Que você marque a alternativa onde o verbo pode sim aparecer no plural. Isso quer dizer que as demais não autorizarão essa pluralização do verbo que está entre parênteses. Preste atenção no enunciado. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher de modo adequado a lacuna da seguinte frase. Letra A. As acusações que, pontinhos, promover quem defende o assembleísmo baseiam-se na decantada soberania das assembleias. E aí, meu aluno, será que esse verbo promover pode aparecer no plural? Basta você ficar atento àquela palavra que. As acusações às quais. Então, eu já sei que o pronome relativo representa um antecedente que encontra-se pluralizado. Mas será que esse antecedente funciona como sujeito do verbo da oração principal? Porque só o sujeito promoverá essa flexão. Vamos nós. As acusações promoveram, e aí, girou? As acusações que promover quem defende o assembleísmo. Vá pensando, vou para a letra B. Não pontinhos convir aos radicais da meritocracia admitir que pode haver boas resoluções obtidas pelo critério do voto. Posso pluralizar? Convir? Convirem? Eu posso fazer isto? Ok? Vamos nós para as próximas alternativas. Qual é o foco? Descobrir a alternativa que apresente um verbo entre parênteses que possa ir para o plural. Letra C. Por que, pontinhos, haver de caber a um simples passageiro as responsabilidades de comando de uma aeronave? Você fica esperto, o haver faz parte de uma locução verbal. Haver de caber ou haver isto? Discuta logo essa polêmica, se ele faz parte de locução ou se não faz parte. De qualquer maneira, posso trocar o haver pelo existir? Porque se eu conseguir trocar, você sabe que nós estaremos com um verbo impessoal. E verbo impessoal nunca vai para o plural. Exceção, verbo ser. Letra D. O que aos bons políticos não, pontinhos, falar, sobretudo nos momentos de decisão, é o espírito público. Não podem falar? Posso pluralizar esse verbo? O que aos bons políticos não podem falar? Está certo isto? Observe a letra E. Não, pontinhos, as associações de classe, em assembleias, avaliar o mérito técnico, julgar a qualificação profissional de alguém. Podemos pluralizar
não cabem às associações de classe, em assembleia, avaliar o mérito técnico, julgar a qualificação profissional de alguém? Já deu tempo. Você já pensou e você marcou por gabarito. A única alternativa que pode deixar o verbo ir para o plural é a letra C, de Cláudia. Professora esse verbo haver não está impessoal. Fique esperto. O verbo haver só é impessoal quando tem sentido de existir, ou o tempo pretérito, que é uma outra situação. Se ele for verbo auxiliar de uma locução verbal, e memorize isso, pois já fizemos um outro exercício que cobrou isso, né? Como é o caso, haverão de caber, irá variar normalmente. Por que haverão de caber a um simples passageiro as responsabilidades? Lá está o sujeito. E responsabilidades é o núcleo desse sujeito. Encontra-se no plural. O comando é dado por essa palavra. E aí? Fácil ou não é fácil? Basta você lembrar de tudo que você aprendeu. E aí, somatizar tudo numa dinâmica ao encontro do texto perfeito. Preparado para o próximo exercício? Gostando da sua atitude, meu aluno, você está presente aqui na aula, você está presente na atividade, você está dominando um idioma que vai facilitar muito o seu sucesso profissional. Então, continue com esse foco, exercício 23, questão elaborada pela Fundação Carlos Chagas. A concordância verbal e nominal está inteiramente respeitada em, mais uma vez, 5 alternativas, 4 com problemas, 1 perfeita. Só que o meu candidato vai perder tempo. Eu sei o que acontece no dia D, no dia da prova. Já que a banca abriu para 2 concordâncias, ele vai ter de julgar primeiro a concordância verbal e depois a concordância nominal. Isso faz com que o candidato perca tempo. É uma forma inteligente do professor para subtrair o tempo, que é o nosso maior aliado. Então vamos com calma, porque interessa acertar. Letra A. Os níveis alarmantes de poluição da água no planeta, resultante da atividade humana, está dando sinais de que ela poderá faltar em boa parte do globo terrestre, que já sofre com sua escassez. Letra B. A proporção entre o número de habitantes e oferta de recursos naturais estão em descompasso, levando à necessária redução no consumo desses recursos que garantem a vida no planeta. Já podemos julgar essas 2 alternativas. Fique atento. É a avaliação da concordância verbal e da concordância nominal. Os níveis alarmantes de poluição da água no planeta, resultante da atividade humana, está dando sinais. O que está dando sinais? Os níveis alarmantes, para tudo. Se níveis é o núcleo, e se esse núcleo está no plural, porque o verbo está no singular, pronto, já é suficiente para no dia da prova você parar, porque tempo vale a aprovação. Está dando sinais de que ela poderá faltar. Ela o quê? A água, o recurso natural. Muito bem, boa parte do globo terrestre que já sofre com sua escassez. Escassez dela, da água. Letra A, fora, porque você já apresentou o problema. Vamos para B? A proporção entre número de habitantes e oferta de recursos naturais estão em descompasso. O que está em descompasso? Não é a proporção? Proporção não está no singular? E para que pluralizar o verbo? Não pode. Letra B, fora. Já há um problema, eu já vou girar. Letra C. Ambientalistas já alertam
para os perigos à sobrevivência da humanidade, caso os habitantes do planeta continuem a consumir de modo irresponsável os recursos naturais, muitos dos quais já escassos. E a letra C. Tudo em paz? D de dado. Existem programas de conscientização da poluição mundial que busca divulgar formas de consumo sustentável dos recursos naturais e respeito ao ritmo da natureza para permitir que ela o reponham. Problemaço, né? Vamos para a letra D, com muita calma. Ambientalistas já alertam. Quem alerta? Ambientalistas. Plural, verbo no plural, nota 10 até aqui. Ambientalistas já alertam para os perigos à sobrevivência da humanidade, caso os habitantes do planeta continue. Quem vai continuar? Os habitantes. Plural para substantivo, núcleo, plural para o verbo. Os habitantes continuem a consumir de modo irresponsável os recursos naturais, muitos dos quais já escassos. Letra C, pode ir embora. Letra D, existe, não dá para continuar, porque o verbo existir é sempre pessoal, há sujeito no contexto sempre. Programas de conscientização da população mundial, programas que é o núcleo, está no plural. Então não é existe programas, e sim existem programas. Apareceu um erro, Cláudia, vamos girar? Vamos ao encontro do gabarito. Tem de ser essa letra E. É necessário isto. Lá vem sujeito oracional. Já sei que o verbo da oração principal tende a aparecer na terceira pessoa do singular e assim está. É necessário que haja medidas que busquem controlar o consumo. Busquem medidas no plural, busquem no plural. Busquem controlar o consumo predatório dos recursos da natureza que, cada vez mais escassos, estão sujeitos eles, os recursos, a uma lenta reposição. É gabá de verdade. Redação brilhante, clara, concisa e correta. Texto técnico, professora, feito para você. Passo a passo? É necessário. O verbo fica no singular e o adjetivo no masculino singular por causa do sujeito oracional em seguida. A oração em forma de sujeito ou o sujeito em forma de oração. Que haja medidas que busquem controlar o consumo predatório dos recursos da natureza que, cada vez mais escassos, estão sujeitos a uma lenta reposição. Veja os erros das demais questões. Letra A, os níveis, que é o núcleo, níveis é núcleo do sujeito, alarmantes, olha aí também o qualificador, de poluição da água no planeta resultante da atividade humana estão, concordando com o sujeito, dando sinais de que ela poderá faltar em boa parte do globo terrestre, que já sofre com sua escassez. Problema da letra B. A proporção entre número de habitantes e oferta de recursos naturais está, concordando com o núcleo do sujeito, proporção, em descompasso, levando à necessária redução do consumo desses recursos que garantem a vida do planeta. Observe as adaptações. Letra C. Ambientalistas já alertam para os perigos à sobrevivência da humanidade, caso os habitantes, núcleo do sujeito, do planeta continuem, verbo concordando com esse, a consumir de modo irresponsável os recursos naturais, muitos dos quais já escassos, muitos dos quais. E letra D, Cláudia, qual é o problema? Ó, a primeira palavra
já feriu a boa gramática. Existem programas de conscientização da população mundial que busca divulgar formas de consumo sustentável dos recursos naturais e respeito ao ritmo da natureza para permitir que ela, sujeito, o reponha. Verbo, você observou? Ela, a natureza, o reponha. De qualquer feita, em dia de prova, basta encontrar um erro para você já avançar, porque em dia de prova, o tempo decide a história. Você sabe perfeitamente que hora de treinar é hora de treinar, hora da luta profissional é hora da luta profissional. Esse momento é do treino. Nesse momento, vale tudo. Vale errar, vale acertar, vale exercer o direito de fazer atividade com a calma ou com a velocidade que você quiser. Mas em dia de prova, é velocidade com precisão. É velocidade com precisão. Você pensa que vai sobrar tempo? Nunca sobra, sempre falta. Você não fará um concurso só com a prova da língua portuguesa. Existirão outras disciplinas tão complexas quanto a nossa língua portuguesa, cobrando de você mais que o politicamente correto. O texto de concurso público não é para cobrar o básico, é para descobrir qual, no meio da multidão, traz o diferencial, aquele que está preparado para qualquer diversidade. Legal, meu aluno? Vamos continuar? Eu estou ao seu lado, eu estou com você, não vou abandoná-lo. Exercício número 24. A concordância verbal está plenamente observada na frase. Letra A, mais uma vez queremos a boa redação. Letra A, provocam muitas polêmicas entre crentes e materialistas o posicionamento de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas. Letra B. Sempre deverão haver bons motivos junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso para se reservar essa prática a setores da iniciativa privada. Podemos julgar, né? Vamos julgar as duas alternativas já apresentadas. Letra A, desacelerando. Provocam muitas polêmicas. Ok. Entre crentes e materialistas, o posicionamento de alguns religiosos e parlamentares. O que provoca mesmo muitas polêmicas? O posicionamento. Ok, e o núcleo? No singular, Cláudia. Se o núcleo do sujeito está no singular, você vai continuar aplaudindo esse plural de provocam? Não. Esse plural provoca mesmo, Cláudia, provoca um erro. Isso. Não confunda determinantes, adjuntos adnominais com o núcleo do sujeito. Posicionamento de alguns religiosos e o posicionamento de alguns parlamentares. Mas a palavra base, posicionamento. A letra A já apresenta um erro, ela já está fora da brincadeira. Posicionamento de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas. Letra B. Sempre deverão haver bons motivos. Já podemos parar, porque a locução constituída por verbo dever mais o verbo haver, coloca o haver como verbo principal. E esse verbo principal encontra-se impessoal. Conseguimos trocar pelo verbo existir. E aí, meu aluno? O que acontece com o verbo auxiliar de uma locução que traz o seu principal impessoal? Esse auxiliar é contaminado. Toda a locução fica impessoal, não pode sofrer flexão. Letra B, fora, porque já há um erro. Sempre deverão haver bons motivos.
junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso para se reservar essa prática a setores da iniciativa privada. Meu aluno, espero que você não tenha marcado nem a letra A, nem a letra B. Vamos para o próximo bloco. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública consiste nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. Letra D. O número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem gradativamente aumentando, em proporção maior do que ocorrem com o número de escolas públicas. Vamos julgar calmamente a letra C e a letra D. Vamos à caça dos erros. Letra C. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto. Posso pluralizar trazidos? Ou devo falar um dos argumentos com verbo no singular? Esse trazidos está flexionado? Ou ele está no particípio? Particípio é uma forma nominal que representa um adjetivo, sofrendo flexões de gênero e número. Esta flexão pode acompanhar a batida de argumentos, argumentos trazidos? Julgue, por favor. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam, aqueles os quais votam, e aqui, tudo em paz? O verbo concorda com aqueles, pluralizando-se. A favor do ensino religioso na escola pública consistem, descubra o sujeito. Então vamos nós. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública consistem. Acabou. O que consiste é um dos argumentos. O problema não está no adjetivo trazidos, porque este concorda com seu nome, argumentos, mas o núcleo está no singular, não autorizando esse plural do consistir. Verifique que é muito comum o afastamento do verbo do seu núcleo sujeito para confundir você, meu aluno. Consiste nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. Custos econômicos, os quais, aí sim, acarretarão. A letra C, fora da brincadeira. Vamos para a letra D. O número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem gradativamente aumentando e nós vamos parar, porque aquele verbo com acento circunflexo muito chama a atenção de quem escreve, porque ele está com o circunflexo, que é um acento diferencial de número. E eu só posso escrever esse verbo com acento circunflexo se o sujeito dele estiver no plural, mas não está. O núcleo, o número, está no singular. Então, a letra D também vacilou, não está bonita. Gradativamente aumentando em proporção maior do que ocorrem. Olha lá, proporção maior do qual ocorrem, esse plural está justificado com o número de escolas públicas. Uma coisa já sabemos, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C e agora excluímos a letra D. Tem de ser a letra E. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação como a regulação natural do mercado sinalizam para as inconveniências que adviriam da adoção do ensino religioso nas escolas públicas. A pergunta é simples. Há algum erro de concordância nesse trecho? Não há. É o nosso gabarito. Politicamente correto e muito bem escrito. Parte técnica para você ter tudo sob controle. Prepare-se.
Vou afirmar o certo e vou explicar o errado. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como a regulação natural do mercado, sujeito composto, sinalizam para as inconveniências que adviriam da adoção do ensino religioso lá nas escolas públicas. Veja os desvios das demais. Letra A. Provoca muitas polêmicas entre crentes e materialistas o posicionamento, lá está o núcleo do sujeito, de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas. Letra B, fique atento. Sempre deverá haver, quando o verbo haver tem sentido de existir, o verbo auxiliar da locução verbal fica na terceira pessoa do singular. Bons motivos, junto àqueles que são contra a obrigatoriedade do ensino religioso, para se reservar essa prática a setores de iniciativa privada. Vamos para a letra C. Que é núcleo do sujeito, um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública consiste nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. E o problema da letra D tem de ser corrigido. O número, que é núcleo do sujeito, de templos em atividades na cidade de São Paulo, vem sem um acento diferencial de número, vem gradativamente aumentando em proporção maior do que ocorrem com o número de escolas públicas. Prestou atenção? Beleza! Depois da correção apresentada, tudo fica tão claro, né? Cláudia, eu já sabia, só não me atentei. Então, hora de praticar serve para isto, para você publicar o seu conhecimento com o máximo de atenção. Não vá perder questões por uma ausência. Muito bem, meu aluno. Fechamos mais um bloco. Não fechamos a nossa bateria, mas é necessário um momento para você. Vamos para a pausa. Você vai fazer a revisão de possíveis dúvidas, faça as anotações mais adequadas e lembre, sempre haverá muitos motivos para você investir seu foco na língua portuguesa. No mínimo, você aprenderá a comunicar-se com maior clareza e o mundo agradece. Até daqui a pouco.